Já voltamos para o segundo bloco do Band Cidade Entrevista deste sábado, onde eu converso com a deputada estadual Conceição Sampaio, do Partido Progressista. A gente foi para o intervalo comercial falando sobre mulheres na política. Agora a gente vai ver uma reportagem que Lani Guzmão fez falando justamente sobre isso, sobre as mulheres que cada dia mais vêm ganhando espaço também no cenário político. Elas são mães, filhas, chefes do lar e, por que não, presidente da República. No momento não. Não. Por quê? Porque não é o meu objetivo concorrer a eleições. Elas são a maioria do eleitorado. Segundo dados recentes, 52% dos eleitores. Mas esse número não corresponde à ocupação de cargos políticos. E, segundo especialistas, falta iniciativa do público feminino. O primeiro passo é dentro de casa. É a primeira dificuldade que ela enfrenta, é convencer o seu companheiro, é ter o seu companheiro do seu lado. A presidente Dilma foi eleita com uma participação maior do voto masculino do que o voto feminino. O problema está no voto feminino. Está na percepção das mulheres eleitoras sobre as candidatas, sobre as mulheres que são lideranças políticas. Nesta sexta-feira, mulheres filiadas a vários partidos políticos e até mesmo quem não está envolvida nesse meio, mas querem aprender mais sobre política, participaram de um seminário realizado na capital, justamente para estimular o público feminino a participar das eleições, até mesmo que hoje uma mulher ocupa o cargo mais alto da política no país. Isso não representou um avanço e um crescimento nas casas legislativas. Então é por isso que eventos como esse são importantes, para você preparar a militância feminina, para você preparar a mulher para ser candidata. Os partidos nos queiram não somente para preencher cotas, mas façam com que nós, mulheres, possamos ter as mesmas oportunidades. Desde 2009, a lei eleitoral permite aos partidos políticos uma maior participação feminina nas eleições, podendo chegar a 70% de candidatas mulheres e 30% de candidatos homens ou vice-versa. Mas quem já luta há anos na política diz que é preciso incentivo. E o partido tem que se comprometer na candidatura delas. A advocacia também é uma atividade eminentemente masculina, mas isso não nos impediu de ir para a faculdade e nos tornarmos hoje ministras. Carmen Lúcia, Ellen Grace, Eliana Calmon. Bons exemplos, né, que precisam repercutir em todo o país e tentar ainda mais mudar esse cenário. Como a gente conferiu na reportagem, a maioria do eleitorado hoje aqui no Brasil, a maioria da população é composta por mulheres. Porém, o voto da maioria delas ainda vai para uma maior parte de homens. Deputada, como mudar essa mentalidade e inserir cada vez mais mulheres na política brasileira? Eu acho que muitas coisas já se avançaram, né? Nós temos hoje uma mulher comandando o país e eu entendo que a presidenta Dilma ela pavimenta uma realidade diferente para todos nós. E eu entendo que se redemocratiza o país, lembrando que as oportunidades precisam ser compartilhadas para homens e mulheres. A questão da ocupação da mulher no espaço político, a gente não pode deixar aqui de reconhecer, Rômulo, que nós, mesmo já sendo 52% do eleitorado brasileiro, quando a gente olha os parlamentos estaduais, as câmaras municipais, a Câmara Federal, o Senado, nós temos aí uma subrepresentatividade de mulheres. Isso vai mudar? Claro que vai mudar. O processo, ele está acontecendo. Agora é preciso ter atitude. Isso, a gente ouviu aí o doutor Luciano, que é cientista político, dizendo isso. As mulheres precisam ter atitude. Agora, a gente não quer somente mulher ocupando um espaço. Nós queremos mulheres que se comprometam com a causa da mulher e com a causa da família. Nós temos aí hoje uma realidade, porque esse fórum que nós acabamos de acompanhar é um momento diferenciado no estado do Amazonas. O fórum conseguiu, pela primeira vez na nossa história aqui do nosso estado, reunir 14 partidos políticos. Pois é, e na questão local, na questão regional do Amazonas, como é que está a política feminina? Nós estamos, através de fóruns como esse que nós temos no estado do Amazonas, um fórum estadual de instâncias de mulheres de partidos políticos, nós estamos chamando todas as mulheres de todos os partidos, porque nós temos uma causa que nos une. Hoje, essa causa de defesa da mulher, dessa participação feminina no espaço de poder, é uma causa suprapartidária. É uma causa que deixa a nossa ideologia partidária de lado e nos une para que a gente possa lutar.
Agora a gente sabe que não é um mundo só de mulheres que nós queremos. Nós queremos um mundo onde homens e mulheres possam caminhar lado a lado, onde as oportunidades sejam oferecidas de forma igual para todo o gênero. Eu acho que essa é a diferença. O que nós queremos também é lembrar que uma mulher, para ela ser candidata, a dificuldade que ela enfrenta é muito maior. Porque a mulher geralmente, sempre, ela ocupa uma dupla jornada de trabalho. E a gente viu aí, é mãe, é cozinheira. É esposa, né? Ela trabalha fora de casa, mas quando ela volta, ela vai fazer os afazeres domésticos, por certo. Então, essa é uma relação gradativa, é uma questão que nós aprendemos na educação, né, no espaço de educação, lembrando que meninas e meninos têm os mesmos direitos. E eu vejo que nós já avançamos muito. Temos uma mulher na presidência que teve 10% dos seus votos a mais de homens. É uma realidade que eu, pelo menos, entendo que é uma sociedade que está amadurecendo também. E há uma tendência, depois que a presidente Dilma Rousseff, que as mulheres preferem chamar de presidenta Dilma Rousseff, para marcar o espaço. Isso. Né? Depois que ela assumiu, deputada, há uma tendência de isso aumentar ainda mais aquela esperança da mulher realmente se inserir também no cenário político? A gente tem que falar com as mulheres agora, lembrando que é no espaço político que as decisões do país são tomadas. Então, se nós não tivermos também a participação de mulheres nos parlamentos, como nós poderemos estar cobrando políticas para combater o câncer de mama, câncer de colo de útero? E não só isso, nós precisamos lembrar que nós, mulheres que geramos, nós também temos a coragem, temos a competência. Então, nós podemos contribuir. O que a mulher quer, Rômulo, não é tirar o espaço do homem, porque nós temos muitos homens compromissados também com uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. O que nós queremos é fazer com que a mulher, se ela decide ficar em casa, sendo dona de casa, que ela tenha o direito de ficar em casa sendo dona de casa. Mas se ela decidir ser presidenta do seu país, que ela tenha essa possibilidade também. Deputada, na semana passada teve uma reunião, uma audiência pública, na verdade, para uma decisão sobre investigação, de abrir de repente uma CPI e fazer uma frente parlamentar aqui no Amazonas para investigar a empresa Eletrobras Amazonas Energia e seus serviços. Além dessa, a gente sabe que tem outros tipos de serviços, outras audiências que são colocadas em discussão e sempre a senhora faz parte, a deputada Rebeca Garcia faz parte, ou seja, a gente vê a presença de mulheres lá, as vereadoras também aqui fazem parte. Nessa decisão, na hora de tomar uma decisão como essa, por exemplo, o que se leva em consideração quando tem uma mulher fazendo parte? A sensibilidade aflora mais? O que é feito? Eu entendo que o nosso partido tem esse compromisso sempre de ver o que vai ser bom para a sociedade. Porque quando nós estamos no parlamento, Rômulo, a gente não está lá legislando em nome próprio. Nós estamos lá legislando em nome da população. Agora eu vejo que a mulher ela tem essa sensibilidade mais aflorada. Você sabe que um dia eu ouvi a presidenta Dilma falando isso no discurso do Dia Internacional da Mulher, que entre as pessoas pobres, as mulheres são as mais pobres. Entre as pessoas que sofrem, são as mulheres as que mais sofrem. Mas, quando uma mulher se ergue, ela não se ergue sozinha. Ela leva junto o seu companheiro e os seus filhos. Então, eu entendo que a mulher, quando ela está participando, que seja de uma audiência pública, que seja colocando o seu nome dentro de uma CPI, é pensando no coletivo. Ela tem uma visão mais ampla. A visão mais ampla, não a visão de um acordo político ou de uma situação que possa favorecer politicamente um grupo. Eu acho que a mulher ela tem esse compromisso de cuidar da sua família. E ao cuidar da sua família, quando ela está legislando, ela tem esse compromisso de cuidar da família de tantas outras pessoas. E, em muitos momentos a decisão pesa, tanto para o político homem quanto para a política mulher. A senhora faz parte de uma frente parlamentar, não sei se é assim que a gente denomina, que tenta combater a droga, que tenta combater esse mal aqui no estado do Amazonas, inclusive que vai receber também parte de investimento de cerca de 4 bilhões de reais, que a presidente Dilma Rousseff já liberou. Como é que se faz, deputada, para tentar aprovar leis que venham beneficiar projetos bons como este? Dentro de uma casa legislativa existe um trâmite, né? Por isso que às vezes alguns projetos demoram tanto, passando por comissões. Mas em relação às drogas, essa é uma bandeira que eu gosto muito de defender.
porque eu não entendo mudança na sociedade sem a reestruturação de nossas famílias. Se a gente for analisar a questão das drogas, a gente combate as drogas não só com a repressão, que é necessária, mas nós combatemos também a violência com prevenção. É fazendo os investimentos necessários para que nós possamos garantir mais escolas de tempo integral, que o governo do Amazonas vem fazendo, é fazendo com que, de fato, os nossos filhos tenham a certeza de que estão participando de um país que eles também têm direito, não é? E isso faz a grande diferença. Se a gente for analisar, nós temos muitas famílias hoje brasileiras que as mães estão enlutadas e os filhos continuam vivos. Mas por que estão enlutadas? Porque se você não tiver realmente um investimento para combater as drogas, nós vamos perder os nossos filhos, como já perdemos muitos, para as drogas, para os traficantes. Então, hoje o Amazonas, e aí eu estou representando a Assembleia no Conselho de Combate às Drogas, que é o CONEM, e participo de uma comissão que foi elaborada para fazer com que o Amazonas tenha um plano de ação. Em 2010, foi criada uma política estadual de combate às drogas, mas para que essa política seja colocada no dia a dia, é preciso criar um plano de ação. E é esse plano de ação que passou a ser construído, e eu tenho a felicidade de participar da comissão que está elaborando. E, deputada, agora a gente percebe que mesmo com algumas ações que vêm para benefício da população, parecem, em uma boa parte, que os políticos hoje brasileiros, aqui no Amazonas também, fecham os olhos para algumas realidades evidentes, inclusive drogas, vulnerabilidade de crianças e adolescentes, violências. Como é que a gente tenta desmistificar essa visão que a gente já tem da política hoje, nacional e local? Eu acho que é acompanhando o dia a dia de cada parlamentar. A política, ela não só é feita no dia da eleição, ao contrário, no outro dia é que você começa verdadeiramente a perceber quem é quem. Então, as casas legislativas, quem acompanha, hoje, nesse mundo globalizado, no mundo da internet, é muito mais fácil você acompanhar uma casa legislativa. E a sociedade precisa acompanhar. Porque a gente só destrói o senso comum e cria um senso crítico quando a gente conhece o dia a dia de cada instituição. É aquela velha história, né, Romulo? Só se respeita o que se conhece. Então, se as pessoas hoje quiserem, elas terão possibilidade de ver quem vai ao parlamento, quais as propostas que essas pessoas defendem e se você está sendo verdadeiramente representado ou não. Eu acho que essa faz a diferença. A questão das drogas, quando você coloca aqui, eu entendo, Rômulo, que nenhuma política vai substituir a família. Porque uma família estruturada, ela, por certo, produzirá uma sociedade saudável. Então, família saudável produz sociedade saudável. Hoje nós temos, infelizmente, milhares de famílias destruídas nesse país. Então, nós não podemos mudar a nossa vida em sociedade se nós não lembrarmos que é a família a base social. Ok, deputada. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Para mim foi um prazer conversar com a senhora. A gente se cruza todo dia nos corredores, é verdade, né? Mas bater um papo só agora mesmo. Deputada, só para encerrar, uma mensagem de uma mulher que hoje ocupa um cargo importante na política para as mulheres que estão em casa e querem, de repente, fazer o mesmo. É só lembrar que é na família que tudo acontece. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Rômulo, cuide da sua família. Eu tenho certeza que ao cuidar da nossa família, a gente consegue ajudar a cuidar desse país que é tão importante. E que as mulheres participem do processo eletivo. A gente só vai mudar a realidade que nós queremos quando nós temos a coragem de descruzar os braços e partir para a luta. Então, muito obrigada, foi um prazer estar com você. Também, deputada, um prazer enorme conversar com a senhora. Até a próxima. Até a próxima. E na próxima segunda-feira eu entro de férias durante 15 dias. Por isso, você só vai me ver aqui na Band Amazonas nas próximas semanas aos sábados, nas edições gravadas do Band Cidade Entrevista. Durante segunda a sexta, continua a edição normal do seu telejornal Band Cidade, sempre às 5h50 da tarde, depois do Brasil Urgente com Datena. Nesse horário, melhor dizendo, não desligue a TV e nem troque de canal. E para você que nos acompanhou nesta edição do Band Cidade Entrevista, meu muito obrigado. Não perca a entrevista do próximo sábado. Depois de descansar, eu volto no dia 17 de maio. Até lá.